beleza? Tudo bem com vocês? Seguinte, velho, primeiramente eu quero pedir desculpa aí, tá ligado? Porque eu sei que eu, negligenciei aí, ontem era pra eu ter gravado pré-jogo, pós-jogo, tá? E tipo, a gente passa por uns momentos, né, tipo, todo mundo que começa no YouTube passa por uns perrengues assim, tipo, deixa de gravar ali ou negligencia um pouco, mas, quando a gente tá no baixo, a gente tem que voltar pro alto, né? Então, tipo, deixou a peteca cair, vai lá, pega a peteca de volta, e é isso que eu tô fazendo. Voltando com tudo aqui, reiniciou do zero, beleza? E hoje o vídeo é o seguinte, bora falar do jogo de ontem do Sport com o Bahia, o clássico nordestino. Antes já sabe, né? Tá ligado? 97 inscritos, faltam 3. Faltam 3 pra gente bater 100. Então, se inscreve aí dessa moral e deixa like também, comenta, compartilha. Já sabe, enfim. Agora, partiu pro conteúdo do vídeo, que é o seguinte, mano. Esse jogo de ontem do Sport Bahia, foi muito chato, velho. Foi muito chato. Tipo, eu só não dormi porque eu tava assistindo sentado, tá ligado? Eu acho que se eu tivesse deitado na cama, tipo, eu teria dormido. Porque, foi muito chato, foi muito ruim, cara. O jogo em si, tecnicamente falando, uma merda, tá ligado? E isso aqui, tipo assim, no primeiro tempo, o Bahia teve boas chances de gol, com o Willian José, com o Iago Borducci, e eu acredito que o Bahia merecia vencer o jogo. O Sport também teve chance. Tipo assim, eu acho que o resultado justo, se a gente for pegar a chance de gol que os times tiveram, seria, sei lá, um 2-2, ou um 3-2 pro Bahia, por ali. Mas acabou sendo 0-0 e, os times tiveram chance. Como eu falei, o Bahia teve chance com o Willian José, com o Borducci. Só que, tecnicamente falando, foi muito ruim. O resumo do jogo é esse. E o Bahia, cara, ele botou o Borducci, né? E é o seguinte, cara, o Rogério Ceni ontem inovou. Ele foi com o Iago Borducci e o Luciano Juba juntos, tá ligado? Tipo, ele botou o Juba na lateral esquerda e ele botou o Borducci mais à frente. Ele botou ali o meio de campo, botou Borducci, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Ademir. Acredito que ele botou o Borducci na esquerda e Ademir na direita. 2 pontas ali. Ou então, tipo, ele pode fazer alterações. Isso que é massa, tá ligado? Porque ele pode fazer alterações. Tipo assim, aqui tá desenhado o Borducci na frente e Juba atrás. Só que, lá ele, né? Só que, Juba, ele joga mais pra frente. Então ele pode alternar. Ele recua Iago e adianta Juba. Inclusive, eu acho que talvez ele tenha feito isso. Porque tem uma chance de gol que o Bahia teve com o Juba, que Juba quase meteu ele do ex, tá? O decisivo Juba, claro. Claro que foi vaiado na ilha, porque os caras não aceitam que, os caras não querem aceitar que Juba saiu do Sport e foi pro maior do Nordeste. Pro verdadeiro maior do Nordeste, tá ligado? Os caras não querem aceitar. O cara só fez uma escolha profissional, irmão. O cara saiu de um time de Série B e foi pro Bahia, que hoje luta por título. Então, nada de extraordinário. Mas os caras não querem aceitar. Juba tomou vaia, quase meteu a lei do ex. Uma pena, tá? Eu queria que ele tivesse metido com força lá no Sport, na lei do ex. Então, ele foi com Santiago Ramos Mingo, esse S. Ramos aí parece até que é Sérgio Ramos, né? Mas ele foi com Santiago Ramos Mingo, aí vem, quem dera, né? David Duarte, Gilberto, o goleiro foi Ronaldo, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e o Willian José, geral já sabe aí. Mano, Ronaldo fez boas defesas, tá? Fez uma boa defesa ali no jogo. Eu falei, nunca critiquei, mas depois ele já quase entrega de novo. Já falei, olha, goleiro eu tô cansado de falar, tá? Todo vídeo eu venho aqui falar de goleiro. Não vou ficar alongando debate com o goleiro, não. Porque eu já fiz 2 vídeos falando de goleiro. O pós-jogo contra o Retrô e o último vídeo do canal que eu tinha postado. Então, meio que não adianta alongar debate. Mano, o Sport foi com Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon, Aquino, Zé Lucas, Rivera, Christian Barleta, Atêncio, Mateuzinho e o Derek Lacerda. Cara, ótima partida de Derek Lacerda, tá? Eu acho que ele foi um dos melhores jogadores do Sport, muito aguerrido, criando boas jogadas em campo. E a análise que eu quero fazer é o seguinte, o resultado foi o quê? Tinha vários cenários que poderiam acontecer nesse clássico. Ou o Sport ganhava e emenda a reação, porque, ganhar um clássico nordestino contra o Bahia, que hoje tá muito acima de você, tá lá em cima. Mais elenco, mais dinheiro, mais investimento. Você ganha um clássico. Sempre que um time ganha um clássico, ele, começa a ressurgir. Eu lembro até hoje, quando o Sport tava lá embaixo na Série A, e o Santa Cruz, tudo bem que era início, mas, tava com 6 pontos, tava lá em cima. Aí, o Sport ganhou e, emendou uma reação, o Santa Cruz foi e caiu. E o Sport terminou muito melhor aquele campeonato. Se eu não me engano, foi 2016 que o Sport quase foi pra Libertadores, não. Foi 2015. Se eu não me engano, 2016, acho que foi 2016, por aí. Mas o Sport, terminou muito melhor do que o Santa Cruz. Outro também, que o Ceará tava mal e o Sport tava bem. O Ceará vai e ganha do Sport, emenda a reação e vai. Tudo bem que Ceará e Sport não é um clássico tipo Sport Bahia, mas é um clássico nordestino. Agora, em termos de clássico nordestino
de maior importância, pô, Sport e Bahia são os dois maiores da região. Talvez a rivalidade seja mais forte por um Bavi, um Sport Santa Cruz, mas Sport e Bahia, com certeza, nos clássicos nordestinos é o maior. Então o Sport poderia ganhar e, pô, ressurgir das cinzas. Ou o Bahia afundaria mais o Sport. Esse empate, pra mim, foi ruim pros dois. Foi ruim pros dois. E aí eu já vou linkar aqui agora com a tabela de classificação. Foi ruim pro Sport, por quê? Motivos óbvios, né? Cara, o Sport tá 3 jogos sem perder. E, tipo assim, só que são 3 empates. E o Daniel Paulista até que tá bem. É aquilo, tá mostrando evolução. Só que você se colocou numa situação que você não tem mais margem para erro, entendeu? Então, acabou a margem de erro do Sport. Então, esses 3 empates, em outra circunstância, seriam ótimos resultados. Mas, pelo menos, parou de perder. Só que parou de perder, continua afundado na lanterna, com 6 pontos, a 9 pontos de sair do Z4. Então, cara, pra mim, péssimo resultado pro Sport. E péssimo resultado pro Bahia, que agora manteve o 4º colocado, só que é aquilo. O Bahia tá no G4. Ah, é clássico. Porra de clássico, rapaz. Ah, é clássico. O Bahia tem mais elenco, mais investimento, tá em 4º colocado. O Bahia era pra ter ganho, inclusive eu acho que o Bahia deveria ter ganho, acho que o Bahia, no todo, pô, o Bahia jogou melhor. Eu acho que o Bahia teve mais chance. Mas também teve chance ali, o Sport também teve chance de ganhar. Mas, pô, dava pra Bahia ter vencido. Tá ligado? Dava pra Bahia ter vencido, pô. Pelo menos a gente não perdeu, né? Pelo menos a gente não perdeu pra falar, pô, a gente foi o primeiro a perder do Sport. Aí seria vergonha demais. Aí seria vergonha demais. Tem até um post aí do Olê do Brasil, se não me engano, que ele fala, pô, ninguém vai querer perder por lanterninha. Tipo, o Sport é chacota nacional, tá ligado? Mas, pô, é clássico, por isso que eu não vou pesar tanto aqui. Pô, só que, analisa aqui, o G6. O Bragantino, acho que, não, eu lembro qual foi o resultado do Sport, mas acho que ganhou, ou empatou. Botafogo, ganhou do Sport. Mirassol, ganhou do Sport. Palmeiras, ganhou do Sport. Cruzeiro, trucidou o Sport. Flamengo vai jogar, a tendência que ganhe. Então, tipo, o Bahia, acho que foi o único que não venceu o Sport. Tem a análise de que pro Bahia é um clássico, né? Então, o peso do Sport para pegar o Botafogo, para pegar o Mirassol, é diferente do peso para pegar o Bahia. Só que, pô, analisando, sem esse negócio de é clássico, é clássico, é clássico, pô, péssimo resultado. Porque todos os nossos concorrentes aí venceram o Sport e a gente não. Para um time que quer ficar no G4, que quer ir para Libertadores direto, péssimo resultado. Então, todo no geral aí, péssimo resultado para os dois. E eu acho que, pô, acho que foi um jogo legal. Os dois jogaram bem, só que tecnicamente foi chato, foi moroso. Em termos de chance de gol, pô, como eu falei, os dois tiveram chance. Mas, pô, foi um jogo que poderia ter sido melhor. Poderia ter tido mais qualidade, entendeu? E um lance que prova o que eu falei, que o Bahia era para ter vencido, porque mesmo que o Sport foi aguerrido, teve chance, mas, pô, tecnicamente o Bahia é muito superior. É um lance que o Sport erra. O Sport errou muito, cara. O Sport erra muito, tá ligado? Os jogadores são ruins tecnicamente, então, claro que o Sport vai errar. Claro que são ruins, né? Porque ela é lanterna. Ah, não me diga. Claro que são ruins, né? Então, tipo, foram sair jogando, o Bahia recuperou ali, quase fez o gol, não lembro quem foi direito, mas, pô, o Bahia teve várias chances. Então, cara, era pro Bahia ter vencido. Eu acho que a torcida do Sport também tá mesmo com essa mesma visão. Tipo, era pra ter vencido. Ou seja, foi um jogo que em termos de chance de gol foi legal, mas em termos de qualidade técnica e, pô, de ser um jogo legal, ser um jogo da hora, assim, tipo, animado, não foi um jogo animado. Resumo é esse. O resumo da ópera é esse. Péssimo resultado tanto pro Sport quanto pro Bahia. Só que, claro, pra gente é um péssimo resultado porque a gente do G4 não ganhou dos caras, né? Os caras estão muito desesperados. Tipo, situação desesperadora. E é isso, tá? Mesmo tendo enrolado aí, acho que eu consegui fazer uma boa análise aqui pós-jogo de Sport e Bahia. E agora, cara, vamos falar da rodada em si. Mano, que rodada. Ah, Mirassol. Mirassol ganhou do Vasco de 3-2. E essa imagem que vocês estão vendo aí é inacreditável, tá? O Mirassol é o 5º colocado, está no G6 da Série A, tem 28 pontos, está a 1 ponto da gente. Inacreditável, tá? O Mirassol está a 1 ponto do Bahia, está no G6. Mano, se o Mirassol... Tudo bem que isso aí não vai acontecer. Se o Mirassol for para Libertadores, meu irmão, tipo assim, vai ser um grande evento nacional, tá ligado? Pô, Mirassol na Libertadores, cara. Tipo, é um time com um nome meio exótico que vai pra Libertadores. Sabe como um Bucaramanga da vida na Colômbia vai pra Libertadores? Você olha e fala, pô, Bucaramanga, que nome estranho do cacete, tá na Libertadores. Os caras vão olhar e falar assim, pô, Mirassol? Que isso, rapaz? Mirassol é a mesma parada, tá ligado? Tipo, mano, o Mirassol chegando na Libertadores seria muito da hora, cara. Isso é suco de futebol, mano. O Mirassol, em 2021, se eu não me engano,
pegou o São Paulo lá no Paulistão, São Paulo do Diniz, ganhou, montando um time assim de última hora. Tipo, os caras se encontraram no meio da quebrada lá no Baba, vamos botar um time aí pra pegar o São Paulo. Pá, foi lá e ganhou. Os caras eram o quê? Série D na época, ou sem divisão, alguma coisa assim. Os caras estão no G6 pra ir pra Libertadores, mano. É Libertadores, isso é genial, tá? Isso é futebol, cara. Isso é futebol. É um ano muito maluco, cara. E ó, Bahia, Mirassol e Bragantino no G6. Cara, eu citei o Bahia aqui, não pela questão histórica. A gente é grande pra caralho, pô. A gente é muito grande, pô. A gente merece estar aí. A gente tá voltando a ser o que a gente era, pô, nossa origem, pô. A gente é um time grande. A gente é um time foda. Mas, pelos últimos anos, é uma surpresa. O Bahia agora vai começar a frequentar G6. Já foi ano passado e agora de novo. Mirassol, time nanico. E o Bragantino também tem SAF e tá aí. Se alguém te falasse em 2020 que no G6 do Brasileirão ia estar Bahia, Mirassol e Bragantino, você ia, ó, vá se internar no hospício, meu irmão. Vá se internar no hospício porque, pô, é foda, né? Isso não vai acontecer, tá ligado? Não vai acontecer. O Bahia ali só talvez, né? Porque tava com uma boa gestão, né, de Benintani. Muito entre aspas, né? Que a galera vê com uma boa gestão, mas que não era nada. Mas, enfim, essa é a análise, pô. Isso é puro suco de futebol, eu gosto muito disso, tá? E agora, vamos falar da rodada em si. Mirassol ganhou do Vasco. O Vasco, cara, é aquilo, né? Nos últimos 10 anos, teve algum momento que o Vasco teve bem, que você olhasse pro Vasco, pô, não, o Vasco tá bem, não tem nenhuma crise interna, a torcida tá de boa com o time. Não, não tem. Fluminense deu 1-0 no Grêmio, agora já subiu na tabela de novo. É engraçado, né? Tava em 13º, tava começando a perigar com o rebaixamento, agora já voltou pro 8º. Mas olha a diferença do Fluminense pro Botafogo. É uma diferença considerável, 3 pontos ali. Só que o Botafogo com jogos a menos, tudo. O que eu quero dizer com isso? É que assim, mano, tá desenhado. Esse G7 aqui tá se firmando. Botafogo, Bragantino, Mirassol, Bahia, Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. Será que esse G7 aqui vai abrir vantagem do restante? Eu acho que pode ter alguma troca. Eu acho que, sei lá, o Fluminense entra no lugar do Mirassol, São Paulo no lugar do Bragantino, mas vai ficar por aí, cara. Eu acho que vai ficar esse desenho aí. Como eu falei várias vezes, no máximo o Mirassol cai pra 10ª ali, Bragantino também, mas vai ficar por aí. E esse G7 tá começando a abrir vantagem. É o que eu tô falando. Vamos lá, então. Fluminense ganhou do Grêmio. O Grêmio, péssimo, tá? O Grêmio joga um dos piores futebol do Brasil. Talvez o pior agora. Talvez até o Sport de Daniel Paulista joga mais que o Grêmio. O Grêmio é muito ruim, cara. Vai brigar pra não cair aí, se não melhorar, se não reforçar, se não tiver uma mudança. Vai brigar pra não cair forte até a última rodada, tá? Já falei várias vezes também que vários times grandes brigando pra não cair. Alguém vai de vala. O Grêmio pode ser um deles, o Vasco pode ser um deles. Eu acho que são os que têm mais chance, inclusive. Atlético Mineiro não vai, Corinthians também, muito provavelmente não tem Depay ali. Então é isso, tá? E vamos lá pro jogo de hoje. Vou fazer o pós-rodada amanhã, tá? Não vou poder fazer hoje, porque amanhã tem que resolver uns problemas aí, acordar cedo. Vamos lá, Corinthians e Fortaleza. Jogo em Itaquera. Tipo assim, o Corinthians aqui, favoritismo. Favoritismo nessa partida. Corinthians, né? Corinthians, Fortaleza tá mal. Corinthians ali 55-45, acho que tá bom. Fortaleza acabou de perder do Grêmio. Acabei de falar, o Grêmio tem o pior futebol do Brasil. Fortaleza perdeu pro Grêmio. Ou seja, daí você já tira, tá ligado? Então, Corinthians é favorito. Deve vencer, tá? Fortaleza de Renato Paiva, você não tem expectativa nenhuma. Você olha e fala, mano, vai perder. Vai tomar lapada. Elenco também, tudo. Corinthians em Itaquera é muito forte. Então, cara, Botafogo e Cruzeiro, mano, aqui é jogão. Aqui é jogão. Tipo, esse é o jogo da rodada, mesmo. Esse é o jogo da rodada. Porque são 2 times do G6. E são 2 times da primeira prateleira do Brasil. Qual é? Botafogo, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Essa é a primeira prateleira. Cara, não tem favorito, tá? Não tem favorito. Pelo fator casa ali, talvez, mas não tem favorito. Ceará, então, 50-50, só pra complementar aqui. Ceará e Flamengo. Rapaz, Flamengo é favorito. Flamengo é favorito. Mas, pô, o Ceará tá calando a boca de geral. Então, não sei. Possa ser que dê uma zebra aí e o Ceará vença, mas o Flamengo é favorito. O Flamengo é favorito. E, tipo assim, Ceará vencendo, pode até encostar ali naquele grupinho ali do G7, né? Mas, pô, o Ceará, entre Ceará e Mirassol, são campanhas parecidas, tá ligado? Só que o Mirassol tá muito acima da curva. Eu boto aqui o favoritismo de 55-45 pro Flamengo, só pelo fator casa, tá? Pelo fator casa. Tem mais elenco, mais investimento, enfim. Atlético Mineiro e Bragantino. Aqui é o seguinte, o Atlético Mineiro, o Bragantino tá caindo. Vocês estão vendo a tabela? Eu falei pra vocês que isso ia acontecer. O Bragantino tá caindo. Ó, ele já tomou a lapada do Bahia antes do Mundial, voltou pro Mundial, só venceu um jogo, que foi contra o Corinthians de Dorival. Então, o Atlético, quem é favorito aqui? Por incrível que pareça, o Atlético Mineiro não tá no grupo de cima, no primeiro pelotão,
Mas tem um time melhor, tá jogando em casa. O Bragantino tá muito em uma fase. Então, pra mim, o Atlético Mineiro é favorito a vencer o Bragantino. E eu boto a margem aqui até de 60-40, tá? Porque, pô, se você analisar, não só analisar a classificação, analisar outros fatores, que é o correto, não se fazer uma análise rasa de futebol, o Atlético Mineiro é favorito a vencer esse jogo. Pelo que eu já falei, entendeu? Vitória e Palmeiras. Mano, pior que o Vitória já ganhou do Palmeiras lá no Allianz Parque. Tipo, lá no Allianz Parque. O que a gente fez esse ano, o Vitória fez ano passado, pô. Com muito menos elenco, muito menos investimento. O Vitória conseguiu vencer lá antes da gente, pô. E o jogo é do Barradão. Mas, pô, claro, todo jogo que vai ter Vitória e Palmeiras, o Palmeiras é favorito. Óbvio. Você vê que a maioria dos jogos aqui tem um favoritismo. Tirando Botafogo e Cruzeiro. Mas, pô, o Vitória tá ali também brigando pra não cair, jogando em casa. Pode conseguir um empate, ó, torcedor do Vitória. Um empate aqui não é um resultado ruim não, tá? Não é um resultado ruim, cara. Você tá pegando um dos melhores times do Brasil, o melhor time da América. Primeira prateleira do Brasil, que tem muita mais elenco que você. Então, não acharia ruim o empate do Vitória aqui não. Se eu fosse torcedor do Vitória, o que graças a Deus eu não sou. Mas, enfim. Então, acho que o Palmeiras é favorito aqui. 55-45 vai também. Não vou botar muito, não. E esse Inter São Paulo aqui, que também é um jogo muito equilibrado da rodada. Que também não vejo muito favoritismo, não, tá? Bota ali 50-50. O Inter tá jogando em casa. Eu acho que eles estão em fases parecidas. O Inter tava mal com o Roger Machado. O próprio Roger recuperou. O São Paulo tava mal com o Zubeldia, trocou de treinador e engatou uma sequência. A tendência de Inter e São Paulo, assim também como o Atlético Mineiro e o Fluminense, é subir na tabela. É ficar ali, no máximo, na segunda parte intermediária. De oitavo a 12º. Quem sabe galgando entrar no primeiro pelotão, que é Mirassol, Bragantino, Bahia, Botafogo, que eu já falei aqui. Então, é um jogo interessantíssimo por esse fator e eu boto 50-50. Não consigo ver um favorito não, cara. Consigo ver não. E agora, meus palpites agora. Corinthians e Fortaleza. 1-0 Corinthians. Bora ver se eu vou acertar. Botafogo e Cruzeiro. Cara, 1-1. 1-1. Eu vejo um empate aqui. Ceará e Flamengo. Ceará 1, Flamengo 2. Acho que o Ceará faz um golzinho mais perto do Flamengo. Atlético e Bragantino. Botar aqui 2-1 Atlético Mineiro. Acho que tá bom. Vitória e Palmeiras. Cara, 0-0. Vitória consegue um empatezinho aí com o Palmeiras. Tá? Inter e São Paulo. Ai, que complicado, viu? Vamos considerar a Fotocasa? 2-1 pro Inter. E é isso. Amanhã tem Santos e Juventude. Como amanhã é um jogo isolado, já vou falar um pouco dele agora, tá? Se Neymar jogar, pô, você tá pegando Juventude. Pô, mano, Juventude, junto com o Sport, pra mim já tá rebaixado. Tipo, eu coloco Juventude Sport hoje já rebaixado. Você tá pegando o vice-lanterna, que tá um elenco muito limitado em casa. Você tem Neymar no seu time. Pô, Neymar ganha dos jogadores todos de Juventude. Bota um 11 contra 1, Neymar contra todo de Juventude. Neymar ganha, pô. Pô, Neymar sai driblando todo mundo e ganha, pô. Então, assim, você tem um jogador diferenciado, a sua obrigação é vencer. Se o Neymar jogar aqui, 2-0 pro Santos, tá? Eu acho que até se o Neymar não jogasse, eu acho que o Santos poderia vencer ainda, tá? É a obrigação do Santos vencer esse jogo. Tá lutando pra não cair. Tá pegando um adversário, pô, que é um dos mais acessíveis da Série A. Só não é mais acessível que o Sport. Você tem a obrigação de ganhar. Meu palpite vai, 2-0 Santos. Acabei falando desse jogo logo aí, tá ligado? Porque só tem ele também amanhã. E é isso, tá, galera? Essa é a rodada do Brasileirão. Ficar atento aí, porque, pô, tá embolado, viu, cara? Tá embolado. Tudo pode acontecer. Várias coisas podem acontecer aí. Então, bora ficar atento, bora ficar ligado. E é isso, tá? Então se inscreve aí, 3 inscritos, cara. 3 inscritos pra gente chegar a 100. Já pensou se você é o 100º inscrito? Pô, prestígio, né, mano? Tu foi o 100º inscrito, velho. Então, pô, se inscreve no canal aí, deixa o seu like, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Falou?